Oi, mais um dia de leitura bíblica e hoje leremos Isaías capítulo 65 e o 66. Antes de iniciar, faz uma oração, fala com o Senhor, pede discernimento e compreensão da palavra. Amém? Fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que habita entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares secretos, come carne de porco e tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos, que dizem: fica onde estás e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim, não me calarei. Mas eu pagarei sim, pagarei no seu seio as vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros. Assim lhes tornarei a medir as suas obras antigas no meu seio. Assim diz o Senhor, como quando se acha mosto num cacho de uva, dizem: não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, que não os destrua a todos. E produzirei descendência a Jacó, e a Judá um herdeiro que possua os meus montes. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E Saron servirá de curral de rebanhos, e o vale de Acor lugar de repouso de gados, para o meu povo que me buscou. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna, o que misturais a bebida para o destino, também vos destinarei a espada, e todos vós encurvareis a matança, porquanto chamei, e não respondestes, falei, e não ouvistes, mas fizestes o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que não tinha prazer. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos exultarão pela alegria de coração, mas vós gritareis pela tristeza de coração, e uivareis pelo quebrantamento de espírito, e deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Deus vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. Assim que aquele que se bendisser na terra, se bendirá no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão escondidas dos meus olhos. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para a perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor.
Isaías, capítulo 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Quem mata um boi é como que tira a vida de um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como que degola um cão. Quem oferece uma oblação é como que oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Também eu escolherei as suas calamidades, farei vir sobre eles os seus temores. Porquanto clamei, ninguém respondeu, falei, não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouve a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra, vossos irmãos, que vos odeiam e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhes viessem as dores, deu à luz um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de perto e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não a geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela planteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória dos gentios como um ribeiro que transborda. Então amareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. E vós vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão, como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após outros, os que comem carne de porco, e a abominação, e o rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Ru e Lude, flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. E trarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, porque, como os novos céus e a nova terra hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão
e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Amém.